Muito bem. Agora sim, aula 6, análise de conjuntura econômica, disciplina do curso de Ciências Econômicas da Unifesp. Muito bem. Vamos lá. Eu mandei hoje de manhã esse material para vocês por e-mail, pouco depois do envio do convite para a reunião, o convite para a aula. Vocês devem ter recebido, então está lá. É um PowerPoint 4, é o quarto PowerPoint dessas 6 aulas que a gente já viu até agora, onde hoje nós vamos ver a metodologia de cenários futuros. Tem um cachorro aqui querendo ameaçar de latir, então, portanto, se por acaso ele latir, não estranhe, tá? É um cachorro maluco aqui. Bom, análise de conjuntura econômica, metodologia de cenários futuros é a metodologia desenvolvida por uma empresa que se chama GBM. Esse desenho aqui é típico dos 4 cenários que essa metodologia desenvolve ou apresenta para nós. E aqui, para ilustrar, eu coloco uma frase: o futuro sempre chega tarde. É uma frase de um personagem que se chamava Alfredo, um filme muito já antigo, de 1989, que chama Novo Cinema Paradiso. O que ele queria dizer com o futuro sempre chega tarde é que ele era o apresentador dos filmes no cinema antigo da cidade, um pequeno vilarejo na Sicília, no interior lá do sul da Itália, e um belo dia pegou fogo no cinema que ele apresentava, né? E um menininho curioso, que ele tinha uma grande amizade, menino de 7, 8 anos, estava sempre lá por perto atormentando o Alfredo, e ele, nesse dia do incêndio, quem salvou o Alfredo de morrer no incêndio foi justamente esse menino, porque os filmes antigos, as películas do filme pegavam fogo muito facilmente, e aí o Alfredo ficou com a cara toda queimada, ficou cego, teve que perder o emprego, né? E ficou aposentado, na verdade. Não pôde mais trabalhar, e quem trabalhou no lugar do Alfredo foi justamente esse menino, amigo dele, que chamava Antônio. E aí, passou alguns anos, não demorou muito, chegou uma nova tecnologia de filmes, no qual a película não pegava mais fogo, então, portanto, o incêndio não aconteceria, né? Se houvesse chegado essa novidade antes, não teria tido incêndio, ele não ficaria cego. Então, aí que ele fala, né? O futuro sempre chega tarde. No caso, para ele, a novidade do filme que não pega fogo não chegou em tempo, e ele, né, ficou cego por causa disso. Mas por que eu coloquei essa frase para ilustrar essa aula inicial aqui? Porque os cenários é bem isso mesmo. A gente não sabe qual desses cenários aqui nesse desenho que vocês estão vendo, 4 cenários possíveis, depois a gente vai ver como que desenvolve isso. Esses 4 cenários são meras tentativas de prever o futuro, tentar entender ou adivinhar possíveis futuros mais prováveis para a gente, né? Só que a gente não sabe qual deles vai chegar. Uma coisa a gente tem certeza, ele vai chegar. O futuro sempre chega, tarde ou não. Muito bem, dito isso aí, vamos nessa introdução. Vou apresentar para vocês a metodologia de cenários futuros da GBM. A GBM é uma empresa, como eu disse, da Califórnia, dos Estados Unidos, né? Tive a oportunidade de fazer esse curso já no longínquo ano de 2007, quando eu trabalhava na Vale ainda, e aqui apresento para vocês essa metodologia, justamente com um exemplo da utilização que nós fizemos lá atrás, no Departamento de Relações Institucionais da Vale, né? Então, é um método com 8 etapas, né? Bastante interessante. Nós vamos avançar bastante aí vamos ver as 8 etapas, né, com um exemplo, e aí depois nós vamos desenvolver 3 exercícios aí ao longo do curso, da agora até o final do curso, um cenário internacional, um cenário regional e um cenário internacional, um nacional e um regional, tá? A gente vai ver ao longo das próximas semanas. As etapas são definição do tema focal, identificar fatores chaves, identificar forças ambientais,
escolher as incertezas críticas, delinear a lógica dos cenários, delinear a narrativa dos cenários, determinar implicações e opções estratégicas e determinar os indicadores pronunciadores. Tá? Então, vamos falar sobre cada uma dessas 8 etapas, e aqui nós vamos mostrar para vocês com um exemplo como aplicar essa metodologia de cenários, que, como eu disse também já há algum tempo atrás, essa metodologia de cenários futuros, tá? De longo prazo, então coisa de 10, 15, 18, até 20 anos, né, de longo prazo. Eu lembro que o interessante era que esse cenário para o estado do Pará nós vimos em 2007, e o futuro para nós lá, naquele longínquo 2007, era justamente o ano de 2020, que já até passou por nós com essa pandemia, e até estamos em 2021, né? Você vê como realmente o futuro sempre chega, tarde ou não. Bom, vamos lá. Para dizer para vocês que essas metodologias de cenário que a gente viu até agora, elas têm uma função, cenários extrapolativos. A função é fazer uma projeção no curto prazo, certo? Mas essa metodologia de cenários de extrapolar, vamos dizer, um cenário positivo, um cenário pessimista, otimista, pessimista e básico, no longo prazo elas não funcionaram. Aqui, nesse exemplo que eu mostro para vocês, eles tentaram utilizar para o longo prazo uma metodologia de curto prazo. Então, olha aí, 10 anos. A curva, estamos falando do ano 1981. Tá? O que acontece aqui? O número de plataformas ativas para produzir petróleo no mundo era essa curva vermelha aqui. Ela tinha dado uma grande subida, tá? E aí, puf, parou em 1981. O que acontece aqui? Acontece que, e aqui a projeção ano a ano para os número de novas plataformas que seriam contratadas no futuro. Então, essas 3 curvas azuis são cenários otimista, básico e pessimista, respectivamente, que eles fizeram em 1981 para o número de plataformas. Então, curva 1 otimista, 2 básico e 3 pessimista, tá? Então, qualquer que seja o cenário, eles achavam que o número de plataformas de petróleo ia aumentar muito. Por quê? Porque o que acontece é que o mundo passou 2 crises do petróleo, né, onde o preço quadruplicou e restringiu-se a produção de petróleo, uma em 1973 e outra em 79. Por conta disso, o preço do petróleo aumentou muito, e por conta disso também, né, o preço aumentando é um sinal para o produtor de chegar lá e produzir mais, né? Então, é isso, petróleo subindo, a produção de petróleo aumentou, e junto com a produção de petróleo, aumentou também a produção de plataformas de petróleo. Chegou em 81 aqui, terminou, foi o último dado disponível. Aí, a partir daqui, isso seria futuro, né? Esse azul. Só que olha só o que acontece. O curva vermelha é o real, actual, né? O número de plataformas reais. A partir de 80 e fim de 81, começo de 82, aqui, o número de plataformas caiu drasticamente, despencou até esse volume bem baixo. Como é possível ter errado tanto na utilização, né, de fazer uma projeção para o futuro? Bom, o erro principal aqui é ter utilizado isso para fazer projeção de longo prazo. Cenário extrapolativo, eu volto a repetir, não é metodologia para fazer projeções de longo prazo. Ela funciona no máximo para o curto prazo, como a gente viu até agora, como vocês fizeram os exercícios anteriores. Tá? Por quê? Porque no longo prazo existem mudanças estruturais, né? Ou outras forças fazem com que a sua variável, seja lá qual for que você estiver avaliando, possa tomar outros caminhos. Então, a mera projeção do cenário básico, usando os dados históricos, né, e fazendo cenário otimista e pessimista também, não serve, não funciona mais. Então, o que aconteceu no longo prazo aqui, que o curto prazo não pegaria? O que aconteceu no longo prazo é que as 2 crises do petróleo
fizeram com que houvesse uma mudança estrutural na economia dos Estados Unidos primeiro e do mundo como um todo. Os automóveis, até então, gastavam muito petróleo, eram grandes consumidores de petróleo. E aí, eram banheiras mesmo, né? Que a gente chamava de banheira, carro que bebia gasolina adoidado. Então, os tamanhos dos automóveis não só diminuíram, como também mudaram os motores para motores mais que utilizassem mais o combustível de maneira mais eficiente. Então, né, melhorou a eficiência dos motores, diminuiu o tamanho dos automóveis. Diminuindo o tamanho, você também gasta menos combustível para carregar um automóvel mais leve. Então, o resultado foi que o preço do petróleo, já em 1986, que está mais ou menos aqui, o preço do petróleo tinha despencado, comparado com 79, bastante. E nessa situação, obviamente, que a produção de petróleo foi diminuindo, foi ajustando para essa nova realidade, uma realidade de carros mais econômicos, automóveis mais econômicos e um uso menor do petróleo. E, por conseguinte, o número de plataformas de petróleo que estavam ativas, produzindo petróleo, foram despencando, caindo. E aí, qualquer uma desses cenários aqui, né, estavam totalmente furado. Furado porque é isso, você fez uma premissa para longo prazo de uma situação de curtíssimo prazo que ocorria aqui. Tá? Então, no curto prazo é uma coisa, dá para fazer cenário extrapolativo. Mas, no longo prazo, você tem que apelar para outras metodologias. E a principal delas é a metodologia de cenários futuros, que é essa da GBN, que eu apresento para vocês a partir de agora. Tá? Então, é isso. São essa lista de eventos que eu coloquei aqui, são eventos que ninguém imagina que possa ocorrer e que mudam de maneira estrutural o caminho de uma variável, né? Uma variável econômica, uma variável política. Então, por exemplo, nos anos 80, ninguém diria que a Guerra Fria ia terminar. Achava-se que a União Soviética continuaria poderosa para sempre. Essa do preço do petróleo, eu já falei para vocês, em 76, ninguém imaginava que ia despencar daquele jeito, dado as crises tão fortes de 73 e de 79. A invasão do Kuwait pelo Iraque não foi por ninguém projetado, ninguém imaginava isso. Tinha grandes dúvidas sobre a queda do regime do apartheid na África do Sul, embora Mandela fizesse uma resistência, Nelson Mandela, né, o grande líder negro da África do Sul, acabou que despencou também o Muro de Berlim. Essa crise financeira de 2008 não foi prevista por ninguém. O povo americano também nunca também pensou em, embora eles flutuem entre presidentes conservadores e liberais, eles nunca imaginaram que iam eleger um presidente ultraconservador, que, aliás, diga-se de passagem, o Brasil também, em 2018, fez a mesma coisa, também era impossível de prever-se, né? E também, em 2020, o coronavírus, embora houvesse o precedente da gripe espanhola de 1918, 19 e 20, ninguém imaginou que fosse retornar agora, nos anos 20 do século 21, né? E dessa forma tão letal como a gente está vendo, né? E finalmente agora a vacina começa a ser aplicada, né? Que, por sinal, também foi um evento nunca antes visto, nunca antes conseguiu-se produzir uma vacina em tão pouco tempo, né, como essa vacina do coronavírus. O ponto é que o que esses fatos todos mostram para a gente são que o futuro é difícil de prever, né, por causa desses eventos estruturais complicados e que mudam o caminho de uma variável totalmente. No entanto, apesar da dificuldade ou da quase imprevisibilidade do futuro, a gente precisa agir. E se a gente precisa agir, a gente precisa ter ou elaborar alguns cenários possíveis de futuro, porque sem isso a gente não consegue planejar. Não é à toa que as empresas que mais contratam esses trabalhos de metodologia de futuro, né, metodologia de cenários futuros, de longo prazo, sejam empresas como a Vale, como a Petrobras,
empresas grandes, intensivas no uso de capital, e que cada investimento que ela faz dura anos, né? São investimentos grandes e cujo retorno desse investimento levam anos para frente. Então, ela tem que fazer esses tais investimentos, por isso que elas precisam de metodologias de longo prazo, não só essa metodologia aqui, essa curva azulzinha aí, de cenários extrapolativos, que é boa, mas é boa para o curto prazo, certo? Como que a gente pode agir, então? Planejando o futuro, né? Sabendo que essas empresas têm que planejar, né? E como que elas podem fazer isso? Enfim, a primeira coisa é reconhecer isso daqui, que o futuro ele é complexo, incerto e fora do nosso controle, certo? Novamente, se você, em 2017, achasse que fosse levar uma chapuletada que a economia mundial levou na cabeça em 2020, tá? Ninguém imaginava. É um futuro complexo, um futuro muito incerto, né? Então, ninguém tinha a ideia, embora algumas pessoas falassem que um vírus dessa maneira pudesse surgir, e iria surgir, não se saberia quando, né? Dada a extrema incerteza. Nesse sentido, ficar fazendo previsões com bolas de cristal, cartomante ou búzios, né, são totalmente impossíveis. Mas, como a gente falou antes, mesmo assim devemos agir, né? Então, mas agir com os modelos adequados, não com esses modelos de projeções múltiplas ou cenários extrapolativos igual a gente fez, que tem a sua validade no curto prazo, mas sim a tentar adotar modelos que levem em conta a complexidade e a incerteza, né? E a falta de controle que temos sobre o futuro, certo? Então, a ideia é isso, pensar em modelos complexos, lide com a incerteza no longo prazo. Então, aqui os cenários futuros é o que nos interessa aqui para tentar fazer planejamento quando você tem um horizonte de planejamento de longuíssimo prazo. Então, vamos dizer aí 10 anos, 15 anos, 20 anos, tá? Os objetivos só atingidos no longo prazo, que é, por exemplo, a Vale, né, que tem que investir para operar uma mina de carvão que vai funcionar daqui a alguns anos, que vai produzir durante, sei lá, 50, 60 anos. Então, as outras metodologias ou ferramentas que a gente tem disponível para o médio e curto prazo, ou no máximo longo prazo, de 3 a 5 anos, é o planejamento estratégico, além dos cenários extrapolativos que vocês viram até a aula passada. O planejamento estratégico é bastante utilizado nas empresas e é uma ferramenta de médio para máximo longo prazo. Ela entra entre, vamos dizer assim, o curto prazo e o longo prazo do planejamento estratégico. A gente não vai ter o planejamento estratégico aqui, porém eu recomendo, quem quiser fazer como eletiva essa disciplina de planejamento estratégico lá no curso de administração de empresas, tá? Nem sei se ainda é possível fazer isso, mas é interessante porque as empresas, né, fazem planejamento estratégico também. Nem todas fazem de cenários futuros, que é a metodologia que estamos vendo, mas quase todas, para não dizer todas, né, as empresas de médio tamanho ou grande tamanho, né, elas fazem planejamento estratégico. Tá? Também é uma ferramenta importante. Mas o que nós vamos ver aqui, então, no longo prazo é lidar com cenários de 10, 15, 20 anos, onde os cenários são complexos e extremamente incertos. Bom, então, o que nós vamos trabalhar aqui agora não se trata de previsões, nem de projeções, e sim futuros alternativos. Essa é uma palavra interessante para descrever o que eu quero mostrar para vocês, porque, veja bem, poxa vida, 2030 ainda parece tão longe, né? Como será em 2030 a vida aí de cada um de nós? Né? Ainda está bastante distante. No entanto, a gente pode pensar em futuros alternativos, ou seja,
algumas possibilidades para o ano 2030. E é isso que essa metodologia que tem de cenários futuros tenta desenvolver. Algumas possibilidades de futuros para 2030, que eu não sei, dada a extrema incerteza e a extrema distância também no tempo, não faço a mínima ideia se vai acontecer ou não. Mas eu posso pensar em alguns futuros possíveis, inclusive aqueles que são mais prováveis de acontecer. Tá? Então, a gente pode... Então, aqui, a gente descreve uma história no qual temos futuros alternativos para 2030, não só um futuro, mas mais de um, porém, eles têm que ser, esses futuros devem ser plausíveis, ou seja, uma probabilidade de ocorrência, né, dentro do período de tempo que a gente está avaliando. Então, por exemplo, um cenário que faz com que a gente possa ir até Marte, não é plausível para 2030. Eu não digo que ele não é plausível, ele é plausível, talvez para 2050 ou algum outro período, mas nos próximos 10 anos ainda é difícil que a gente ainda está fazendo viagens para Marte, por exemplo. Então tem que ter essa questão de plausibilidade. Os cenários têm que ser relevantes, cenários importantes, né? Cenários que não sejam importantes não interessam para a nossa discussão aqui. Desafiador também pode ser importante. Mas o mais importante é plausibilidade relevante, porque os tomadores de decisão, novamente, eles estão agora, em 2021, pensando em 2030, tendo que investir agora, os investimentos maturarem lá na frente. E agora? O que eu faço, então, dado esse cenário complexo e incerto? Então, temos que tentar elaborar alguns futuros alternativos que sejam plausíveis e relevantes. Vamos ver como. Tá? Então, cenários são, obviamente, futuros, múltiplos futuros possíveis, onde a gente vai delinear algumas hipóteses para eles, né? Sem dúvida. E aqui depois a gente compara também o que não são futuros. Tá? Não se trata de definir um único futuro possível. Gente, eu não estou tentando acertar aqui na mosca como vai ser 2030. Não dá. A distância no tempo é tão grande que é impossível eu tentar, simplesmente impossível tentar dizer, ó, o futuro em 2030 vai ser assim. Não, eu vou fazer alguns futuros possíveis, né? Mas por que eu faria isso? Por que eu não tento acertar o futuro que eu acho que é aquele futuro e acabou? Porque a gente não sabe. Simplesmente a gente não sabe. 10 anos é muita coisa, é muito tempo. Então, eu delineio aqueles futuros mais prováveis, e aí, e é assim que funciona. E aí, dado aqueles futuros possíveis, eu me preparo para cada um deles. Então, vamos supor que eu chegue à conclusão aqui que tem uns 4 futuros possíveis para 2030, dentro de uma coisa que eu estou estudando. Eu delineei 4 desses futuros possíveis, e aí, né, como é que eu me preparo hoje, em 2020, para cada um deles? Eu faço aí alguns investimentos ou crio pessoas que vão acompanhar em um departamento, né, usando dados, obviamente, usando analistas, que vão ver, ano após ano, como que vai se delineando as coisas, de modo a chegar até a um daqueles futuros possíveis lá atrás, lá na frente, em 2030. Então, em 2022, 2023, 2024, como que vai se dando as coisas até que cheguem em 2030, num daqueles futuros. Tá? Eu vou acompanhando. Como que faz isso, nós já vamos ver já já. Benefícios é poder simular múltiplos futuros alternativos para eu poder hoje me preparar para eles no futuro. Certo? E existem gatilhos ou coisas que disparam ou desencadeiam mudança de modo a determinar um dos futuros que são possíveis e que a gente vai tentar delinear. Tá? Então, vamos lá. Agora sim. 8 etapas. Articulação do tema focal, identificação de fatores chaves, identificação de forças ambientais, determinação de incertezas críticas, definição da lógica dos cenários, detalhamento da narrativa de cada cenário,
avaliação de implicações e opções estratégicas e especificação de indicadores pronunciadores. 8 etapas. Essas 8 etapas, elas estão ligadas entre si, não nessa forma linear que vocês estão vendo aqui, uma após a outra, mas sim assim, onde você tem um tema focal, né, que tem que ser bem determinado. Daí eu passo para identificar os fatores chaves e as forças ambientais ao mesmo tempo. Junto esses dois fatores e forças, escolho as principais incertezas críticas. Com as incertezas críticas, eu vou, logo na sequência, definir cenários e, juntando os cenários e as incertezas, eu vou fazer as narrativas dos cenários. Uma vez com essa narrativa em mãos, eu vejo quais são as minhas ações, né, implicações e ações estratégicas, e determino indicadores. Indicadores esses que vão acompanhar de hoje até o futuro, né, acompanhar os meus cenários. Tá? E, eventualmente, aqui, isso aqui volta para o 2 e para o 1, se eu precisar fazer alguma mudança no tema focal ou alguma mudança na lista de fatores chaves. Né? Então, é mais ou menos assim. Então, ela é linear, aliás, perdão, ela não é linear assim, né? Mas ela é ligada mais ou menos dessa maneira, nesse esquema que vocês estão vendo. Embora eu vou ter que apresentar para vocês de uma maneira linear, uma após a outra, as etapas, né? Saibam que, na verdade, elas não são desenvolvidas sequencialmente ou linearmente, mas sim desse jeito aqui, como a gente vê nesse esquema. Alguma dúvida até agora? Alguma pergunta, alguma colocação até o momento? Podemos continuar, então? Muito bem. Aqui, os grupos, aqui a gente divide os grupos dos alunos para poder fazer as nossas atividades aqui para desenvolver a metodologia de cenários futuros. Tipicamente é assim que faz, um depois do outro. Normalmente, em sala de é o que a gente usa quando você está aplicando numa empresa, por exemplo, ou mesmo num governo, porque também os governos, departamentos de planejamento, também podem utilizar essa metodologia ou para empresas estatais, ou para órgãos de planejamento, né? Também utiliza bastante essa nossa metodologia aqui. A gente utiliza desse jeito. Só que em sala de aula já é difícil fazer igualzinho o que está escrito aqui, nessa sequência, e mais ainda agora com a pandemia e tendo que ministrar esse curso à distância. Então, eu vou deixar aqui, tá? Mas a ideia era a ideia era fazer 2 workshops, onde onde o grupo ia desenvolver o tema focal, desenvolver os fatores chaves, as forças ambientais, as incertezas críticas, a lógica dos cenários, e depois pular para as implicações e opções estratégicas, e depois desenvolver os indicadores pronunciadores. Tá? Então, isso aqui não vai dar para fazer exatamente assim, essas atividades, vamos fazer um pouquinho diferente. Tá? Mas, enfim, eu vou explicando à medida que a gente for discutindo, e quando chegar também no slide final, eu vou mencionar aí. Aliás, nós vamos para cada cenário que a gente desenvolver aqui, nós vamos ter 2 a 3 aulas, entre 2 a 3 aulas para desenvolver cada um dos nossos cenários. O cenário internacional, o cenário nacional e o cenário regional. Tá? Então, o primeiro deles é, das 8 etapas, a identificação do tema focal. O tema focal é o que nós estamos pesquisando exatamente. Tá? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, que a gente está estudando, faz de conta que você trabalha na Vale, no Departamento de Relações Institucionais, no Rio de Janeiro.
que é onde fica a sede da empresa. E o ambiente institucional de uma empresa como a Vale, o que ele faz? Esse departamento ele busca acompanhar as relações da empresa Vale com as instituições nacionais e às vezes até internacionais, com o qual a Vale tem relacionamento ou é afetada de algum modo, afeta ou é afetada de algum modo. Por que isso? Porque a empresa como a Vale não é só simplesmente você capturar minério de ferro, pegar minério de ferro e tirar do chão. Você tem um impacto ambiental muito grande dessa atividade. Essa é uma atividade bastante regulamentada por governos. Então, nesse sentido, a ideia é que um departamento inteiro acompanhe todo tipo de relação que a Vale tem com as instituições que são afetadas por ela ou as afetam. Então, exemplos: governo federal, governo dos estados e dos municípios onde a Vale atua. Então, a Vale atua muito em Minas Gerais, onde ela começou, mas também, depois fim dos anos 70, ela descobriu uma grande jazida no sudeste do Pará, e esse trabalho no Pará virou a maior operação da Vale hoje em dia, no Brasil. Né? A Vale tem operações no mundo. Mais recentemente, a Vale comprou algumas minas no exterior, chegando até em 2006 a comprar uma empresa de níquel canadense que chamava INCO, ou International Nickel Company. E aí, ou seja, a situação institucional começa a aumentar cada vez mais, né? Então, tem os governos federal e dos estados e municípios, tem o Ministério Público, que estão sempre atrás, vendo das ações que a Vale faz, né, com relação ao impacto ambiental. Outras instituições que a gente nem pensaria, mas que são afetadas ou afetam a experiência da Vale, como os indígenas, tanto do estado de Minas Gerais, mas principalmente do estado do Pará, onde tem muitas tribos indígenas, né? Alguns movimentos sociais que também são afetados pela Vale, ou podem afetar a Vale, tais como o movimento do Sem Terra, que tem dois casos que eu queria trazer da experiência da Vale lá atrás, no passado. Uma vez, acho que foi em 2007 mesmo, a Vale estava com toda a sua produção comprada pelas siderúrgicas chinesas. E o minério de ferro saía lá da mina do sudeste do Pará, ia pela ferrovia, estrada de ferro dos Carajás, que ligava o sudeste do Pará com o porto de Itaqui, no Maranhão, perto da capital São Luís, e de lá saía de navio para a China. Né? Então, eram milhões por dia de dólares, né, em forma de minério de ferro que saíam e iam lá para a China. Pois bem, teve um dia aí, o que acontece? O trem, ele faz aquele caminho todo dia, ainda com mais trens, trazendo mais minério de ferro, mais barulho, né? Resultado, a operação da rodovia de trem estava afetando a caça de algumas tribos indígenas que moravam próxima à estrada de ferro. Os índios reclamaram, fizeram passeata, não deram bola para eles. Resultado, eles invadiram a ferrovia, pararam o trem, não deixaram o trem mais passar por alguns dias. Isso deu um prejuízo violento para a empresa por alguns dias lá, e milhões de dólares a empresa perdeu porque não conseguia passar, simplesmente, e os navios lá parados esperando para pegar o minério de ferro. Resultado, tribos indígenas virou uma instituição a ser acompanhada e trabalhada porque eles afetam o funcionamento da Vale. E o movimento do Sem Terra também invadiu as premissas da Vale numa cidade lá no sudeste do Pará, acho que é Marabá, se não me engano, e também causando não tanto prejuízo, mas causando um problema para a empresa. Resultado, o ponto que eu estou querendo dizer para vocês é que empresas grandes como Petrobras, Vale,
o mesmo, outras que você conhece, tem um impacto institucional grande. Por isso, né, as empresas têm criado seus departamentos de relacionamento institucional para acompanhar, acompanhar as discussões com esses que a gente chama stakeholders, ou partes interessadas. Um stakeholder, ou a parte interessada, é uma instituição que afeta ou é afetada pela ação, no caso da Vale, da empresa que você está lidando. Então, o cenário futuro, em 2007, que nós estamos, voltem aí 13 anos, e estamos em 2007 avaliando como será o ambiente institucional do Pará em 2020. Então, isso aqui é um tema focal. Tá? Alguma pergunta tem que ser bem delineada. Né? Eu vou voltar um pouquinho. Isso aqui é só um exemplo para mostrar para vocês o tema focal. Como será o ambiente institucional do Pará em 2020. Só que esse ambiente institucional que a gente quer fazer um cenário futuro, de longo prazo, pode ser dividida em várias dimensões, mas aqui a gente escolheu 3. No relacionamento institucional com o setor público, no relacionamento institucional com o meio ambiente e com os movimentos sociais. Então, movimentos sociais, eu dei alguns exemplos, aqui, né, índios, MST, setor público também, né, governo federal, estadual, municipal, MP, e ambiente, as instituições ambientais, tais como o IBAMA, né, mas não só o IBAMA, também os órgãos estaduais e municipais, quando existem, de avaliação do impacto ambiental. Né? Então, é bastante coisa isso aqui, né? Enfim, mas esse seria o nosso tema focal. Então, o tema focal, vamos voltar. Essa primeira etapa, a ideia é essa, articular o tema focal. Ou seja, dizer qual que é o tema que você quer discutir, né? E acompanhar uma questão de alta relevância que seja importante para a empresa ou para o país. Isso que eu sublinhei aqui não é à toa. Não está sublinhado à toa. A gente não vai fazer um cenário futuro para questões que não sejam relevantes, né? Ou uma questão de média relevância. No caso, volto aqui um pouquinho, o ambiente institucional do Pará, daqui a 13 anos, é de muito impacto para a Vale. Né? Então, vale a pena, né? Vale a pena avaliar um cenário futuro para esse tema. Esse é um tema relevante para a estratégia da empresa, ou seja, saber como vai ser o relacionamento, poder ver como vai ser o relacionamento da empresa daqui a X anos, né? No caso, depois de 13 anos, né? Como vai ser o relacionamento institucional da Vale depois de 13 anos, é importante, é relevante. Então, uma regrinha aqui, que no tema focal, você não adianta ficar escrever uma página inteira para definir o seu tema focal. Aqui a gente colocou como será o ambiente institucional do Pará em 2020. Né, você vê, não tem mais do que 10 a 15 palavras. Né? Aqui, no nosso exemplo que a gente vai fazer aqui, na Unifesp, nesse momento, vai ser sobre os caminhos da economia internacional. Então, daqui a pouco a gente vai escrever aí, mas algo como quais serão os caminhos da economia internacional em 2035, por exemplo. Como será a economia internacional em 2035? Então, esse vai ser provavelmente o nosso tema focal aqui, tá? Então, o tema focal é importante, né? Tem vários tipos de temas focais, às vezes ele é focando na estratégia, que nem esse da gente está fazendo agora do ambiente institucional do Pará, ou do caminho da economia internacional, é uma questão importante, exploratória. Ou então, uma decisão específica, sim ou não, aprova ou não aprova. Então, nesse caso, a decisão binária seria algo do tipo assim: devemos investir, a Vale deve investir em petróleo do xisto no Brasil em 2035? Então, aí vai ser uma decisão binária, né? Sim ou não. Investe ou não investe. Aprova o investimento ou não aprova o investimento.
Então, também tem esse tipo de tema focal, tá? Mas é isso. O tema focal tem que ser identificado, né, dependendo de coisas que são relevantes para a empresa aqui. Uma questão de alta relevância para a estratégia da empresa ou do país, tá? Às vezes está falando de país. Então, aqui vai ser dado, tá? Vai ser dado para nós o tema. Então, aqui, se fosse o trabalho de grupo, a gente faria um stop, uma parada e ia discutir para a empresa, que nem quando eu coordenei esse trabalho na Vale, para a gente fazer esse trabalho, tinha que determinar o tema focal, mas aqui a gente já está com o tema focal dado, caminhos da economia internacional. Então, eu vou escrever quais serão os caminhos da economia internacional em 2035. Nenhuma dimensão, tá? Só isso. Voltando. Quais serão os caminhos da economia internacional em 2035. Tá bom? Então, esse tema focal está dado para vocês. Vamos ter que desenvolver. A novidade que vocês vão ter que fazer em grupo, inclusive, esses mesmos grupos que vocês têm utilizado até agora para os cenários extrapolativos, os exercícios anteriores que a gente fez até agora, os 3 exercícios, vocês podem tentar manter o mesmo grupo, tá? Para desenvolver isso. Então, cada grupo, olha, está dada o tema focal. Quais serão os caminhos da economia internacional em 2035? Tá bom? Esse é o nosso tema focal. A partir daí, agora eu vou identificar os fatores chaves 2 e as forças ambientais 3. Como que a gente faz essa identificação de fatores chaves ou de forças ambientais? São aquelas coisas que impactam. A identificação dos fatores chaves são aquelas coisas que impactam o microambiente daquilo que você está estudando. O ambiente de dentro da empresa, de dentro do Estado. No caso, a gente está fazendo de um país, da economia mundial. Então, não tem micro, mas eu já vou mostrar como que a gente faz. Mas se eu estivesse fazendo para a Vale, eu ia ver os fatores chaves como aquelas coisas de dentro da empresa que afetam o tema focal. Então, olha, mercado da Vale, mercado mundial, não sei quantos bilhões de dólares por ano, que tinha uma taxa de crescimento altíssima naquela época, 2007, mas hoje já não é tão mais alto. Quem são os clientes da Vale também mudou um pouco. Os clientes, quem são os competidores, quem são os fornecedores, sócios, comunidades, que nem os indígenas, os MST. Quais são as coisas do ambiente interno que afetam o tema focal? Então, o fator-chave é isso. Coisas do ambiente interno que afetam o tema focal. Já 3, forças ambientais, são coisas do macroambiente ou do ambiente externo que afeta o seu tema focal. Como assim, coisas externas? Tendências sociais, tecnológicas, econômicas, ambientais e políticas que afetam o seu tema focal do ponto de vista de fora. Então, no caso da Vale, lá, no caso da Vale, a ideia era ver essas tendências. Ó, existe uma tendência tecnológica à automação da produção de minério de ferro. Ou existe uma tendência ambiental de punir cada vez mais desastres ambientais se uma empresa causar um impacto de desastre no meio ambiente onde ela trabalha. Aliás, a Vale que o diga, né? Nesse tempo recente, eu já tinha saído da empresa, muito depois, né? Aconteceram 2 desastres ambientais na Vale, né? Que vocês viram. A tragédia de Mariana e a tragédia de Brumadinho. Enfim, quais impactos econômicos? Olha, as empresas estão, a economia está diminuindo a produção ou deixando de crescer tão rápido a produção de automóveis que usam aço. Então, como o aço é usado
o minério de ferro usado na produção de aço, então a demanda de longo prazo do minério de ferro está diminuindo. Então, são essas coisas de longo prazo aqui, desculpe, do ambiente externo da empresa ou da instituição que afeta o seu tema focal. Então, olha, eu estou fazendo etapa 2 e a 3 juntas. Tá? A 2 são os fatores do microambiente que afetam. A 3 é dos fatores do macroambiente que afeta o seu tema focal. Acho que se a gente der um exemplo, fica mais claro. Então, olha, gente, olha o que eu vou fazer aqui, gente, pessoal. 2 e 3 juntos. 2 e 3 juntos. Então, para cada um dos grupos, eu já dei acabei de dar a questão, o tema focal. Acho que tá. Vamos fazer esse exercício aqui. Vou mostrar o tema focal, então. Só um segundo. Aqui. Não é esse. Opa. Aqui, pessoal. É esse aqui. Esse daqui, eu ainda não passei por e-mail para vocês, porque a gente ainda está vendo a metodologia. Mas, a partir da semana que vem, nós vamos desenvolver os grupos, esse exercício, que na verdade é exercício 4. Por isso que eu não mandei para vocês, está errado, não é exercício 3, não, é 4. A gente já fez 3 exercícios. Eu vou mandar para vocês isso depois. Exercício 4. Qual é o tema focal? Quais são os caminhos do mundo ou da economia internacional em 2035? E cada grupo de vocês tem que escolher isso aqui, ó. Um desses 3 temas: economia, saúde ou meio ambiente. Aí nós vamos ter que desenvolver as 8 etapas em 2 partes. Parte 1, parte 2. Aqui tem 5 etapas, aqui tem 3 etapas. Na verdade, dessas 5, a primeira nós já dei para vocês. O tema focal não precisa ser desenvolvido, ele já está aqui, ó. O tema focal é quais serão os caminhos do mundo em 2035, dentro da economia mundial, saúde mundial e meio ambiente mundial. Eu incluí saúde aqui por razões óbvias, né? Quem está pensando em pandemia e o efeito da pandemia na economia mundial é enorme. Aí, a partir da semana que vem, os grupos vão desenvolver, primeiro, os fatores-chave e as forças ambientais. Um grupo. Depois, vão desenvolver as incertezas críticas. Depois, desenvolver a lógica dos cenários. Na sequência, talvez dentro do mesmo dia, se a gente conseguir, vamos fazer a narrativa dos cenários, identificar implicações e opções estratégicas em conjunto, e, finalmente, desenvolver os indicadores enunciadores. E aí, tudo pronto, vocês fazem um PowerPoint bonitinho, e eu vou mostrar alguns exemplos depois, e aí vocês passem para mim como exercício 4. Mas calma que eu ainda não mandei para vocês, tá? Exercício 4, semana que vem. Eu sugiro, como a gente está aí morando com esse problema da pandemia, grupos não podem se reunir na sala de aula por razões óbvias, eu recomendo que vocês, quando for fazer isso, essas etapas, que usam o Google Meet ou algum outra plataforma para discutir a questão, como resolver, como definir cada uma dessas etapas aqui. Então, eu só quis antecipar isso para vocês, porque nós temos o tema focal já, tá? Quais serão os caminhos do mundo em 2035, dentro de
cada grupo vai escolher ou economia, ou saúde, ou meio ambiente. Tá bom? Tudo bem. Então, já temos o tema focal, vamos desenvolver agora. Eu vou dar um exemplo de como a gente faz fatores chaves e forças ambientais. Então, eu estava dizendo para vocês aqui. Abri um monte de coisa errada aqui, desculpe. Vamos lá. Eu dizia para vocês que os fatores chaves, que é a etapa 2, são os microfatores dentro do ambiente, dentro da empresa ou da instituição, que afetam o tema focal. Já as forças ambientais, que é a etapa 3, são as macro forças ou forças de fora da instituição que afetam o tema. Então, a ideia é, dentro de cada grupo, fazer um brainstorm, no seguinte sentido, brainstorm. Quais fatores afetam a economia mundial, economia do mundo, em 2035? Tá? Aí, que eu sugeri de vocês fazerem a reunião para o Google Meet, né, que todos do grupo têm que participar e dar opinião. E o brainstorm é isso, não existe uma coisa certa ou errada. Existe a ideia de todo mundo opinar e fazer uma lista de coisas que estão no fatores chaves e forças ambientais. Tá? Por exemplo, isso daqui. Está um pouco pequena aqui a letra. Eu estou com dificuldade de chegar aqui sem óculos. Mas vejam vocês, qual que era o exemplo do Pará mesmo? Quais serão os cenários do ambiente institucional do Pará em 2020? Fatores chaves, coisas de dentro da Vale. Forças ambientais, coisas de fora da Vale. Então, por exemplo, partidos políticos, sucessão político-partidária, são forças ambientais. São coisas que afetam a Vale externamente. Gestão tributária é uma coisa interna, que a Vale vai saber fazer a gestão tributária ou não. Pressão demográfica, né, ou seja, população, isso é uma coisa externa. E assim por diante. Relacionamento com o executivo, com o legislativo, com o judiciário, coisas internas da Vale. Então, o que as pessoas fizeram aqui, nesse dia, quando a gente sentou? Eles vieram com uma lista de 33, olha só, bastante, hein? Eles pensaram em fatores, tanto de dentro da instituição quanto de fora da instituição, que podem afetar o tema focal. Então, eu fico pensando assim, relações institucional da Vale no Pará. É verdade que os partidos políticos podem afetar, não é? Então, sei lá, o que o PT local fizer, ou o que o PSDB local fizer, ou o PSL, sei lá, ou a sucessão político-partidária, que é a eleição para governador, isso pode afetar o ambiente institucional, né? E atitude transparente, representatividade local, postura proativa. Isso aqui foi um brainstorm de várias horas que os grupos se reuniram, nesse exemplo, e fizeram essa lista de 33. Então, a ideia, no caso de vocês, é quais são aquelas coisas que podem afetar o tema sobre os caminhos, quais são os caminhos da economia do mundo em 2035. Aí vocês vão listar uma série de coisas. Então, vamos pensar, economia, saúde e meio ambiente, não era? No caso da economia, o que pode afetar a economia internacional? Taxa de juros aonde? Taxa de juros nos Estados Unidos? Com certeza. Taxa de juros no Equador? Não, né? Provavelmente não, porque é um país pequeno. Já nos Estados Unidos, a taxa de juros afeta toda a economia mundial. Talvez os juros na União Europeia, na China, taxa de câmbio, né, no caso, política cambial, ou gastos do governo. A ideia, então, aqui é fazer um brainstorm mesmo dessas coisas, dessas variáveis todas que podem afetar, né?
Então, no nosso exemplo aqui, depois, novamente, depois a gente vai ver. E na saúde, quais são as variáveis que podem afetar? Vacinação, proporção da população que é vacinada. Pensem, façam um brainstorming, né? Se vocês pegarem o tema saúde, né? Disponibilidade de vacinas, taxa de desenvolvimento da infraestrutura de saúde dentro de cada país, enfim, tem muita coisa que afeta a saúde aqui. E no caso do meio ambiente também, né? Taxa de desmatamento, vigilância do órgão ambiental que dá as multas, enfim, uma série de coisas que podem afetar, tanto do ponto de vista interno, Antônio Chaves, quanto forças ambientais do ponto de vista externo. Agora, como a gente está falando de mundo, né? Mundo é o mundo como um todo, então talvez não tenha tantas forças chaves, né? Fatores chaves seriam mais forças ambientais, porque são as coisas de fora, né? Então, enfim, uma possibilidade aí é vocês se concentrarem nas forças ambientais. Bom, beleza. Uma vez com essas, lembra, 32 coisas, olha aí, 33 coisas. Uma vez com essas 33 coisas que afetam o seu tema focal, nós vamos determinar aquelas coisas que são incertezas críticas, as principais incertezas críticas. Note que, olha só, primeiro, incertezas. Incertezas é que eu estou interessado. Coisas que são certas, não me importa. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui partido chinês, política, eleições na China. Eleições na China, do jeito que elas andam hoje, no passado talvez não, mas do jeito que elas andam hoje, o resultado é uma certeza. Qual certeza? De que o partido comunista vai ganhar. Então, sucessão político-partidária na China não é uma incerteza, e sim uma certeza. Aqui só me interessa aquelas variáveis que sejam incertas. Então, por exemplo, aqui na lista, se você pode colocar taxa de juros, a taxa de juros nos Estados Unidos, por exemplo, já é incerta, né? Não sei se ela vai subir ou se ela vai continuar baixa, próxima a zero, como ela ficou nos últimos anos. Tá? Incertezas. Dessas incertezas, eu quero saber aquelas críticas, tá? Aquelas mais importantes, aquelas que mais afetam o tema focal, aquelas que têm mais importância para o tema focal. Olha o que eu escrevi aqui. Alta importância, impacto no tema focal e alto grau de incerteza, que aí dá esse gráfico bonitinho que eu coloquei aqui no canto também. Então, desses 33 coisas aqui, ó, vocês vão ter que fazer um por um, ver qual deles são, ao mesmo tempo, mais importantes, impacto no tema focal, e quais são as mais incertas. Porque, de novo, gente, quanto menos incerto, não me interessa, né, para saber no futuro. Como é que o futuro daqui a 30 anos, tá, tudo bem, pode acontecer qualquer coisa, mas as variáveis certas, que têm um alto grau de certeza, não me interessam, porque eles não podem fazer cenários diferentes no futuro. Então, dos 33, eu vou escolher alguns deles, desses 33 aqui, eu vou escolher alguns deles. Quais? Aquelas que são mais incertas e mais críticas ao mesmo tempo. Então, vamos ver o exemplo. Olha o que o pessoal fez. Gente, o mesmo pessoal que elaborou essa lista de 33 aqui, eles tiveram a paciência de pegar cada um deles e submeter a essa pergunta. Quais são os mais importantes e quais são os mais certos? E olha que conclusão que eles chegaram. Ou seja, para o tema focal, qual será o ambiente institucional da Vale no Pará em 2020, eles chegaram à conclusão de que os 5 mais incertos e mais críticos, ou seja, que mais afetam o tema focal, são esses 5 aqui. Sucessão político-partidária, ou seja, quem vai ser, qual partido que vai eleger o governador no Pará.
PSDB, PT, PSL. Por quê? Porque esse governador, ele tem, dependendo de ser um partido, tem, vamos dizer assim, proximidade ou distância com a Vale, ele pode criar bastante problema para a empresa, naquele exemplo da Vale, né? Outra variável importante, relacionamento e integração com o poder público. O relacionamento ele pode ser bom ou ruim, né? Bom, pior, um bom relacionamento bem integrado ou ruim. Então, essa variável realmente impacta o ambiente institucional da Vale, no Pará. Como fazer a gestão dos tributos e a reforma tributária? Eles juntaram duas. Isso é possível. Você pode vir aqui e juntar duas coisas. Juntar a gestão tributária com reforma tributária e fizeram um tema só. Capacitação dos gestores públicos e relacionamento unificado com partes interessadas. Lembrando que os stakeholders ou partes interessadas são aquelas instituições que afetam e são afetadas pela Vale. O relacionamento com cada parte interessada não pode ser centralizado, o cada um fala, tem que ser uma coisa una. Por quê? Porque tem que passar pela mesma, por um diretor, né, ou por uma gestão que sabe o que é melhor para a Vale, no exemplo que a gente está dando aqui, e vai ter um relacionamento único com todas as partes interessadas. Tá? Então, 5 incertezas críticas, estou voltando no slide aqui, conseguimos passar de 33, fazer um funil. O objetivo é identificar 4 ou 5 forças ou fatores que são os mais importantes e os mais incertos. Então, no exemplo, nós chegamos aqui. Então, esse é o passo 4, tá? O passo 5... peraí. Calma aí. Antes de ir para o passo 5, olha o que eu vou fazer com cada um desses aqui, ó. Cada um das 5 incertezas críticas. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar 2 extremos. Eu vou colocar 2 extremos. Dos 5, eu vou colocar quais são os seus extremos. Pega aqui sucessão político-partidária. Sucessão político-partidária. Quais podem ser os 2 extremos, tanto à direita quanto à esquerda, tanto ao máximo quanto ao mínimo, tanto a um grande quanto a um pequeno? Como podem ser os extremos de sucessão político-partidária com relação à eleição de governador? Então, aí que está. Independente do partido, o governador, numa ponta, ele pode ser um governador facilitador, que seja a favor ou pró-Vale. Da outra ponta, o governador ele pode ser radical, ou dificulta, ou ser contra a Vale. E olha, eu vou te dizer, nesse período que eu tive lá, foram 3, 4 anos, eu vi os 2 tipos de governador, tanto um quanto o outro. Eu tinha uma governadora que chamava Ana Júlia, do PT da época do Pará, ela era muito contra a Vale. E tinha um governador, Simão Jatene, o parente do médico aí, sobrenome Jatene. Ele era muito facilitador, ele era muito a favor da Vale. Então, tivemos os 2 extremos aqui. Relacionamento com as partes interessadas, ou stakeholders. Como que ele pode ser? Como seriam os 2 extremos? Então, eu estou dando um exemplo aqui para vocês verem como que a gente faz. Esse relacionamento ele pode ser um relacionamento bom, né? Integrado, relacionamento proativo, adjetivos diferentes aqui. Ou, no outro extremo, um relacionamento distante, ruim, reativo, certo? Ou seja, reativo só quando você acontece alguma coisa que a Vale faz, você reage, né? Então, são os 2 extremos. Para as 5, você faz isso. Mas, dessas 5 forças aqui, antes de passar por etapa 5, que é a próxima etapa, a gente vai escolher 2 desses daqui. Quais são os 2 mais impactantes? E como que eu faço essa escolha?
De 5 passar para 2. De novo, já fiz isso. Eu tenho que fazer mais ainda uma observação de quais são os realmente que eles são mais importantes e realmente são os mais incertos, desses 5. Eu posso, eventualmente, até combinar alguns deles. No caso do pessoal da Vale, eles escolheram esses dois aqui, ó. Sucessão político-partidária e relacionamento unificado com partes interessadas. Na semana que vem, eu vou apresentar o trabalho que vocês têm que fazer e um exemplo, tá? Vou dar um exemplo para que vocês tenham alguma ideia. Mas esse exemplo aqui da Vale, né, já vale. É um primeiro exemplo. Eles observaram que sucessão político-partidária e relacionamento com as partes interessadas, ou stakeholders, são os dois mais importantes, mais até do que esses outros 3. E por que tem que ser 2 e não mais do que 2? Por que não 3? Por que não deixar os 5? Vocês já vão ver já por quê. Mas indo para a etapa 5, agora eu vou construir uma matriz. Uma matriz onde eu vou ter 2 eixos. E esses 2 eixos vão, cada um deles, ter uma incerteza crítica. Sendo que uma incerteza crítica, você vai colocar os 2 limites da incerteza crítica. Então, por exemplo, aqui no caso da sucessão partidária, eu coloco facilitador de um lado, dificultador do outro. No caso da outra, se eu escolher 2, relacionamento com stakeholders, ele vai ser ou integrado ou distante. Para que eu faço isso? Ora, se eu tenho 2 incertezas em 2 estados, né, 2 limites, cada uma delas, quantas combinações eu posso fazer? 4, né? Como assim 4? Vejam com vocês com esse exemplo aqui. Olha o que eu fiz, um eixo, eu coloquei sucessão político-partidária. Lembra que eu escolhi duas incertezas críticas, né? A primeira é sucessão político-partidária. Os 2 limites são facilitador na direita e dificultador na esquerda, ou, né, são os 2 limites. E eu faço a mesma coisa com a outra incerteza crítica, que é o relacionamento com stakeholders, que pode ser tanto integrado, né, ou bom, ou um relacionamento distante ou ruim. E aí que, se você tem 2 incertezas críticas e combina as 2, eu posso ter o quê? 4 combinações, tá? Uma combinação aqui de uma sucessão político-partidária facilitadora com, ao mesmo tempo, relacionamento bom com os integrados, com os stakeholders. Vai dar esse cenário aqui. Então, quando você combinação de 2 a 2, né, vai dar 4 combinações. Então, primeira é sucessão político-partidária facilitadora, relacionamento integrado. No oposto aqui, é uma sucessão dificultadora e um relacionamento distante. Aí você tem esses outros 2 estados aqui. Aqui é o quê? Uma sucessão dificultadora, porém um relacionamento bom com os stakeholders. E essa 4ª combinação vai ser um relacionamento facilitador com o governador, só que relacionamento distante das partes interessadas. E aí você tem 4 cenários. Para cada um desses 4 cenários, você põe um nome, né? E aí, o nome de cada um desses cenários, eles podem ser, sei lá, nome de uma música, nome de uma estação do metrô, eu já vi isso tudo. Estação de metrô, teve um grupo aí que colocou Paraíso, que era? Paraíso, Santa Cecília, não lembro as 4 estações, mas era um bairro que dava um nome direitinho para as estações. A gente vai ver um exemplo na semana que vem, tá? Hoje estou só apresentando esse daqui da Vale. Então, é importante, das 5 incertezas críticas, escolher 2. Dessas 2, vocês determinam os 2 limites, máximo para um lado e máximo para o outro, e aí você faz a combinação
na lógica dos cenários. Na lógica dos cenários, né? Ou seja, aqui sucessão político-partidária eu ponho no eixo X, relacionamento com os stakeholders, que é outra incerteza crítica, eu ponho no eixo Y, e os seus limites, né? Facilitador, dificultador, integrado, distante, e aí eu crio um nome para cada um dos 4 cenários. Muito bem, o que mais? Além disso, né, eu defino quais fatores fazem com que um relacionamento com stakeholders seja integrado. Quais fatores fazem com que um relacionamento com stakeholders seja distante? Então, eu dei exemplo aqui, ó. Se você capacitar fornecedor, desenvolver tecnologia local, capacitar a gestão pública, investir localmente, fazer uma boa comunicação, você certamente vai ter uma conversa com seus stakeholders de maneira integrada. Agora, como que ela vai ser distante? O oposto, né? Comunicação deficiente, sem infraestrutura local, sem capacitar as pessoas, sem fornecer, sem lidar com os fornecedores de tecnologia local. Bom, e governador? Sucessão político-partidária, ela vai ser facilitadora se você tiver uma boa localização, uma boa comunicação com o governo, com os empresariados e tiver uma economia nacional crescendo, ou até internacional. E como vai ser dificultadora? No caso lá do Pará, eles têm um PT local que era socialista e eram contra a atuação de uma empresa, então vai ser certamente um cenário dificultador. Tá? Então, esse passo 5 aqui é importante para isso, para definir os nomes, né? Lógica dos cenários é isso, é um nome para cada um dos 4 cenários e ver as coisas que fazem com que né, eu atinja um relacionamento com o stakeholder integrado ou distante e uma sucessão político-partidária dificultadora ou facilitadora. 5. 6, e eu estou quase terminando. Bom, na verdade ainda tem um tempinho. Narrativa de cada cenário. Aí é aquela história, aquele bom contador de história. Tá? Eu tenho 4 cenários aqui. Como seria o mundo em 2035 se nós tivéssemos no cenário é a vida, é bonita e é bonita? Então, eu descrevo uma historiazinha se nós tivéssemos um governador facilitador e um departamento com um bom relacionamento com os stakeholders. Tá? Essa é a ideia. Eu tenho que contar 4 histórias. Para cada um desses cenários, 4 aqui, eu vou contar uma historinha que narre o cenário. Vamos dar um exemplo. Aqui está em inglês aqui o exemplo dos cenários, mas era um outro exemplo, um cenário que se chamava Jurassic Park, que era uma combinação de 2 variáveis aqui, 2 incertezas críticas. A política externa dos Estados Unidos com relação à China é favorável à China. Só que as políticas da China em resposta aos Estados Unidos, elas eram conducivas ou confrontadoras, né? Enfim, aí tem aqui a discussão do cenário. Era um cenário para 96, olha só, que esse aqui é antigo, hein? No final de 96, né, as vendas americanas de aviões, computadores e de bens de consumo tinham feito uma queda no comércio, no déficit de comércio bilateral com a China. E assim por diante, você tem que fazer uma discussão aqui das narrativas de cada um dos 4 cenários. Então, voltando aqui, no caso desse cenário, eu faria uma historinha do tipo assim: em 2035, um governador extremamente facilitador, a Vale, ajudou a empresa com, por exemplo, sei lá, uma tarefa, ajudou a Vale com legislação ou com
não dificultando algumas com legislação contrária à empresa. E nesse cenário também, o relacionamento da Vale com índios era bem feito, tinha-se uma discussão, uma conversa com a liderança indígena e com a liderança do MST e com o Ministério Público, ou seja, um relacionamento integrado. E aí você escreve essa história. E a mesma coisa para cada um dos 4. Tá? Na etapa 6, a gente tem que descrever uma historinha dessa aqui para cada um dos 6. Na etapa 7, vamos entender a diferença entre implicação e opção estratégica. Implicação lembra que eu estou falando de 4 cenários para 2035. São 4 cenários, certo? Implicações se o cenário ocorrer, o que isso implica para a minha instituição? Ou seja, se o governador for favorável e eu conseguir discutir bem com as partes interessadas, o que isso implica para a empresa? Então, você teria que escrever aqui, por exemplo, aqui para esse cenário, implica esse cenário, se ele ocorrer, ele implica em baixas barreiras para entrar no mercado chinês, só que uma competição bastante alta, certo? Então, as implicações é isso. Se o cenário existe, que eu estou dizendo, ocorrer em 2035, o que isso implica para a instituição? Aí, nesse outro cenário, você vai fazer isso para os 4. Né? Se ocorrer esse cenário aqui, as relações são muito importantes, são bastante importantes. Aqui, nesse cenário, não existem lucros a serem feitos, não tem perspectiva de lucro, e aqui alta barreiras para entrada e uma competição seletiva, melhor dizendo. Entendeu a ideia das implicações? Implicações é diferente da opção estratégica. Implicação se o cenário ocorrer, o que implica para a instituição, e opção estratégica o que fazer, as ações, as ações. Ou seja, se o cenário ocorrer, que tipo de ação que eu devo fazer? Vamos ver no exemplo. Aqui são as ações. No caso do cenário Jurassic Park, a empresa tem que ser só uma empresa grande, agressiva na competição. Então, política de marketing agressivo, todas as políticas agressivas na competição. Custo baixíssimo, precisa também de investimentos intensivos para proteger o lucro. E assim por diante. Quais são as ações em cada caso, de cada uma das 4 cenários? Tá? Então, revendo essa penúltima etapa, implicações e opções. Implicação se o cenário ocorrer, o que isso implica, e opções se o cenário ocorrer, o que eu faço? Ações estratégicas. E, para terminar, indicadores, prenunciadores, são indicadores que você vai acompanhar dia após dia, de hoje até o final do seu horizonte de planejamento, que vai fazer com que você tenha ideia de como está se desdobrando, né, o seu tema, e se você está indo para o estágio 1, ou para o estágio 2, ou para o estágio 3, ou para o estágio 4. Estágio não, desculpe. Cenário. Ou para o cenário 1, ou para o 2, ou para o 3, ou para o 4. São indicadores. Então, por exemplo, vamos ver aqui. No caso da Vale, como que ela vai saber se ela está indo para um daqueles 4 cenários? Então, eu vou ter que criar indicadores que vai monitorando, por exemplo, dia a dia, se aos poucos eu estou caminhando para cá,
para cá ou para cá. Tanto com relação à sucessão político-partidária, quanto ao relacionamento com os stakeholders. Então, sucessão político-partidária, eu tenho que acompanhar os jornais, eu tenho que acompanhar a discussão com a política local, talvez conversar com analistas, ou mesmo conversar com os próprios políticos. Olha, quem tem intenção de sair governador daqui a 3 anos? Depois que passou 2 anos, acompanhar isso. O cidadão continua querendo ser governador? Não. Aí depois, no ano de eleição, tem que acompanhar isso para ver se a gente vai para cá ou para cá. E com relação a essa segunda incerteza crítica, eu tenho que criar um indicador dentro do meu departamento para ver se todas as ações que eu faço com stakeholders estão cada vez mais integradas ou cada vez mais distantes, né, ao longo do tempo. Por quê? O que acontece? Se eu for fazendo esse acompanhamento com o indicador, quando chegar em 2035, eu vou saber se eu estou aqui, se eu estou aqui, ou se eu estou aqui, ou se eu estou aqui. Ou seja, qual dos 4 cenários que acabou acontecendo. Uma coisa que ficou faltando de falar para vocês, tinha mencionado aqui, que a gente tem que escolher, dos 33, tem que escolher 5, né? E dos 5 tem que escolher 2. Por que 2 e não deixar o 5? Porque 5, se você fizer a combinação de cenários, 5, você vai ter 2 à quinta. Você não vai ter 4 cenários, você vai ter 32 cenários, né? Que é a combinação desse com esse, desse com esse, desse com esse, desse com esse, e aí deste com esse, deste com esse, deste com aquele, e assim por diante vai dar 32, 2 elevado à quinta. Quando você escolhe 2, você tem só a combinação 2 elevado ao quadrado, você tem 4 cenários. E aí é mais fácil você fazer 4 cenários, combinando 2 incertezas, né, entre si. Ah, mas e aí quem garante que as 2 variáveis que eu escolhi são justamente as melhores? Ninguém garante, né? Isso aqui é arte, não é ciência total, não. Aliás, a metodologia em si é ciência, mas o desenho da metodologia também tem esse aspecto de arte, né? Por isso que é importante fazer brainstorming, as pessoas discutirem esses 33 X fatores aqui, depois diminuir para 5 e depois diminuir para 2, né? Vendo a opinião das pessoas e ver quais são de fato mais importantes. Isso é um ponto. E o outro ponto é que essas pessoas que estão participando tem que ser gente que conhece o tema focal, que tem uma opinião, e não é qualquer um Zé qualquer que vai dar uma opinião estúpida sobre o tema, né? Então, quem ajuda a fazer esse funil, que vai de 33 para 5 e de 5 para 2, tem que ser gente especialista que entende, de algum modo, do tema, né? Então, todos têm que ser ouvidos, mas principalmente os especialistas, tá? E é por isso que a gente acaba chegando em 4 cenários, tá? Muito bem. Então, acho que por hoje é isso. Sobre cenários é isso. A partir da semana que vem, então fiquem tranquilos, eu ainda não mandei isso daqui, ó. Eu ainda não mandei o exercício 4, o que vai ser, tá? Vamos ler aí, leiam com calma a metodologia e semana que vem eu envio isso daqui e a gente discute bastante como vão ser os cenários e eu vou apresentar um exemplo também para vocês, para ficar mais claro, certo? Então, a partir de agora, eu termino a gravação.